É hoje, é exatamente hoje que se comemoram 50 anos de um grande feito da medicina. O primeiro transplante de coração. A corrida para ser o pioneiro era disputada por vários grupos de médicos, principalmente nos Estados Unidos, mas o vencedor veio da África do Sul. Outro país também chegou perto de fazer a primeira cirurgia desse tipo. Sabe qual foi? O Brasil, como você vê agora numa reportagem especial. Urgência máxima no Instituto do Coração, em São Paulo. A vendedora Carlislene esperou longos 7 meses na fila do transplante. Inexplicável. Eu penso no doador, na família. Quanto eu agradeço a família por isso. Cuida de mim, Senhor. É sábado à noite. Enquanto lá fora a metrópole se diverte ou descansa, a equipe do Dr. Domingos funciona a 1000. Fazer um checklist? Vamos lá? Sempre tem correria. Não dá para cortar um pouco aqui. Mas o fato é que hoje, esse transplante que tá para começar no INCOR, para salvar a vida da Carlislene, virou praticamente rotina. O transplante é uma operação que não é muito difícil sob o ponto de vista técnico. Existem outras operações na especialidade que são mais difíceis tecnicamente. Mas a primeira vez em que essa cirurgia aconteceu, a primeira vez em que o cirurgião tirou o coração do peito de uma pessoa para colocar no peito de outra, foi em circunstâncias totalmente diferentes. Era muito mais difícil do que é hoje. Aqueles caras eram quase heróis, né? A notícia de que a cirurgia tinha sido feita, e principalmente o país onde ela foi feita pela primeira vez, isso pegou o mundo de surpresa. Para reviver esse capítulo-chave da medicina, que hoje está completando exatamente 50 anos, a gente vai até a cidade do Cabo, na África do Sul. Foi nesse lugar lindo, de montanha e mar, que tudo aconteceu. Era uma tarde de sábado, 2 de dezembro de 1967. Mãe e filha pararam numa padaria, onde hoje ficam essas lojas, para comprar doce para levar num encontro com amigos. Do outro lado da rua, o marido e o filho esperavam estacionados no carro. Mas quando as duas saíram da padaria, elas não viram que vinha um carro em alta velocidade, o motorista estava bêbado. A mãe morreu atropelada na hora, a filha teve dano cerebral irreversível. A jovem era Denise Darval, tinha 25 anos. Foi levada para o hospital mais próximo, a pouco mais de 1 quilômetro. Passando de carro por ali, uma mulher chamada Anne Washkansky viu a cena do atropelamento. Ela voltava do mesmo hospital, onde tinha ido visitar o marido, Louis, que tinha o coração destruído por uma série de infartos. Ele estava à beira da morte. A atropelada Denise Darval, com o coração intacto, mas morte cerebral, era uma potencial doadora de coração. O internado Louis Washkansky, com uma doença cardíaca incurável, era um potencial receptor de coração. Mas nunca ninguém tinha tentado um transplante. Só que naquele hospital trabalhava um cirurgião de 45 anos, muito ambicioso, Christian Barnard. E isso fez toda a diferença. Ele era muito dedicado, extremamente detalhista e cuidava muito de perto dos pacientes, mesmo que precisasse ficar até meia-noite. Em 2 temporadas de estudos nos Estados Unidos, Barnard teve contato com os cardiologistas na vanguarda dos testes para transplantes de coração. Principalmente esses dois, Norman Shumway, de Stanford, na Califórnia, e Richard Lower, da Faculdade de Medicina da Virgínia. Shumway e Lower, que eram muito amigos, fizeram mais de 500 transplantes em cães. Na época, esse era o jeito de treinar. Os dois eram os favoritos para fazer o primeiro transplante de coração. Mas na África do Sul, Christian Barnard tinha outros planos. Queria ele ser o primeiro. E naquele sábado, 2 de dezembro de 67, na cidade do Cabo,
tudo se encaixou. Uma atropelada, Denise, com morte cerebral. Um internado, Louis, que precisava de um transplante. E um cirurgião disposto a tudo. Ele pegou um paciente muito grave, mas que não ia morrer naquela hora. Ele tinha alguns dias, e nesses dias podia chegar um doador, com muito mais chance. E chegou. Barnard tinha operado alguns cães, muito menos que os americanos. Mesmo assim, sem os controles éticos tão rígidos como os enfrentados nos Estados Unidos, o sul-africano decidiu fazer o transplante entre seres humanos. Ele forçou algumas coisas, ele foi fazendo. Seria errado dizer que ele simplesmente copiou o trabalho dos americanos. Sempre é necessário que alguém pegue o touro à unha e tome a iniciativa. A própria discussão sobre morte cerebral começou graças a esse evento. O pai da atropelada, Denise Darval, foi convencido a autorizar a doação. 4 horas e meia de cirurgia. E funcionou! Pouco antes das 6 da manhã de domingo, 3 de dezembro, o coração de Denise começou a bater no peito de Louis. Quando eu olhei para o peito vazio do paciente, não tinha um coração. Era a primeira vez que eu vi uma pessoa viva sem coração. Você não imagina a solidão desse momento. Eu tinha que resolver sozinho. A memória desse dia está bem viva na África do Sul, no hospital onde tudo aconteceu. É um museu inteiramente dedicado ao Dr. Barnard e ao primeiro transplante. É muito importante para a gente que aqui tudo seja original. Até a roupa dele é original. Tudo. Aqui é a reprodução da sala de cirurgia onde estava sendo implantado o coração no receptor, no Louis Wachowski. Mas de onde estava vindo esse coração? O coração estava vindo da sala ao lado, que é onde estava a doadora. E por que a sala onde estava sendo retirado o coração tinha que ficar tão perto da sala onde o coração ia ser implantado? Porque na época ainda não existiam métodos para preservar o coração. O próprio Dr. Barnard levou o coração de uma sala para outra. E a Dean viu tudo. Who are you in this crowd? Essa aqui sou eu. Oh, that's you. Dean tinha pouco mais de 20 anos. Ela controlava a máquina que oxigenava o sangue do receptor enquanto ele estava sem coração. Foi muito tenso. Minhas pernas estavam tremendo, minhas mãos estavam tremendo. A gente tinha que fazer tudo muito rápido. Louis Wachowski acordou bem. Deu entrevista, comeu bastante, mas 18 dias depois, morreu. Não por rejeição ao novo órgão, como Barnard imaginava. Foi pneumonia. Eu fiquei destruído. Chorei muito. A essas alturas, o bonitão Barnard já tinha virado celebridade. Vindo de um país desprezado pela comunidade internacional por causa do regime racista, o carismático sul-africano saía em capas de revistas, era recebido por gente poderosa, andava com estrelas do cinema e até namorou uma delas, Gina Lollobrigida, com quem teve um caso fulminante para a tristeza da mulher de Barnard, Loki. Curtindo a alta sociedade, Christian Barnard foi se afastando do dia a dia da profissão, mas a cirurgia pioneira que ele fez mexia profundamente com médicos de muitos países. Inclusive no Brasil, onde um grupo já vinha estudando o tema no Hospital das Clínicas, em São Paulo. E para contar essa história brasileira, a gente volta agora para o Brasil. São Paulo, 2017. 50 anos depois, nessa sala de cirurgia do INCOR, o transplante que pode salvar a Carlislene continua. Fica bem compatível o tamanho, viu? Que bom. Dá para dizer que o INCOR, a instituição que mais faz transplantes de coração no Brasil, começou nessa sala discreta da Faculdade de Medicina da USP. O Instituto do Coração nasceu aqui. Nos anos 1960, o Dr. Euclides trabalhava na sala, onde fez cerca de 200 transplantes entre cães. Mas ele queria mais. Queria transplantar um coração humano.
e chegou muito perto de ser o primeiro, mais de um ano antes de Barnard. O que teria sido o primeiro caso do mundo é uma paciente que estava em bom estado geral, mas ela tem um câncer do coração. Eu tinha operado, achei o tumor, era irressecável, invadia todo o coração. Então eu fechei e propusemos fazer o transplante. Mas um dos chefes do então jovem Euclides achou loucura e não deixou. Senão a gente teria feito o primeiro do mundo. Apesar da frustração inicial, o treinamento do Dr. Euclides foi muito útil. Menos de 6 meses depois do transplante pioneiro de Barnard, o Brasil fez o seu, no dia 26 de maio de 68. Da equipe, o nome que ficou mais conhecido foi o de Euríclides Zerbini, o chefe de cirurgia cardíaca do Hospital das Clínicas. Mas o Dr. Euclides também estava lá. Foi ele quem tirou o coração, ainda batendo, do corpo do doador. O coração foi numa bandeja de uma sala para outra? Foi numa bandeja. Está batendo o coração nesse momento? Não? Batendo. O receptor, conhecido como João Boiadeiro, de 23 anos, sobreviveu 28 dias. Os remédios, as drogas que nós tínhamos naquela época para controlar a rejeição não eram eficientes. A era dos transplantes, que mal tinha começado, parecia que não ia durar. Em 68, 69, foi como o boom dessa primeira fase. Em 69, praticamente foram realizados 50 transplantes no ano. Em 70, só 20. Em 71, só 10. Os transplantes de coração só foram retomados 10 anos depois, no começo dos anos 1980. Foi quando surgiu o melhor remédio para controlar a rejeição, a ciclosporina. Aí reacendeu de novo o negócio e estamos no que estamos hoje, né? São remédios da família da ciclosporina que mantêm a Márcia viva. Eu me cuido hoje, 22 anos depois, como no primeiro dia. 22 anos depois de receber um transplante de coração. Você dorme cardiopata e acorda a pessoa sã, no meu caso, com o coração 20 anos mais novo. Márcia hoje caminha na praia, dança, tem vida normal. Que é o sonho da Tamires, de 16 anos, receptora de um coração há pouco mais de 3 meses. Eu deito na minha cama todo dia e coloco minha cabeça no travesseiro e falo: Deus, obrigada por ter colocado aquele doador naquele dia para mim, porque eu estava com medo, realmente. Tamires fez a cirurgia no INCOR, no mesmo lugar onde a Carlislene está sendo operada. O transplante dela está na fase final. Começando a bater. A cirurgia correu muito bem. E no geral foi muito tranquilo. O Dr. Domingos foi inspirado pelos transplantes pioneiros. Eu tinha uns 8 anos, 9 anos. Foi um dos motivos que fez eu estar aqui hoje fazendo isso que eu estou fazendo. E a Carlislene? Uma semana depois do transplante, está se recuperando. Ontem cedo, agradeceu aos médicos. Seja 25. Sete dias de vida, doutor. 50 anos depois da cirurgia revolucionária de Christian Barnard, o trabalho dele e de pioneiros como Norman Shumway, Euríclides Zerbini e Euclides Marques ainda dá frutos. E no mundo todo, salva vidas. Essa é valente. Eu vou cuidar muito bem dele.